A Amanda tá falando que percebeu que hoje o filho tava jogando bola e a glicemia subiu. Viu antes. E todas as vezes ela caía quando tava fazendo alguma atividade física. Pode explicar isso? Bom, tem Uhum. algumas coisas que podem ter acontecido. Uma delas, um pouco mais improvável, mas pode acontecer, é que seria que ele tenha chegado numa zona anaeróbica. O que seria isso? Ele tem entrado num ritmo muito intenso de exercício, né? Quando você entra nessa parte mais intensa de exercício, como fosse o famoso HIIT, por exemplo, a glicemia pode dar um pico. Outra coisa pode ser o que ele comeu antes, né? Às vezes ele comeu alguma coisa com mais gordura e aí a glicemia subiu. Tem mil fatores que podem ter influenciado isso. Se ele já estava com a tendência de subida antes, o que ele se alimentou antes, se ele dormiu bem à noite. O que mais, Marcelo? São muitos fatores, né, que podem causar. O mais provável pode ser essa questão anaeróbica, né? Mas pode ser também, por exemplo, a insulina basal dele no calor, né, pode ser estragado, sabe? Coisas assim. Às vezes a insulina pode estragar no calor, né? E aí a pessoa começa a ter mais picos, né? Então, se esse padrão de picos inesperados continuar acontecendo na rotina, né, do seu filho, você já desconfia que a insulina pode estar comprometida, né? Nem sempre a insulina estragada ela vai causar uma elevação abrupta sem sentido o tempo todo. Às vezes ela começa a falhar em momentos específicos e funcionar normal em outros, sabe? Mas você percebe ali que tem uma consistência de eventos inesperados. Além da insulina, também pode ser o sono, às vezes ele dormiu pior essa noite ou dormiu menos. Pode ser que ele tenha comido mais proteína e gordura numa refeição antes de treinar do que o normal, e essas proteínas também colaboraram, né, para essa conversão em glicose. Mas a gente precisa ver se isso vai ser um padrão. Então, vigiar, né? Hoje você já deve ter feito a correção da glicemia do seu filho, mas observar, a próxima vez que ele for jogar a bola, será que esse padrão, será que isso vai se repetir? Será que é um padrão mesmo? Porque às vezes a gente não vai conseguir identificar 100% qual o fator que causou uma hiperglicemia, né? A gente consegue identificar se esse evento começar a se repetir. Exatamente. E também depende muito da faixa etária. Se ele tiver nessa faixa de 8 a 13 anos, é o começo, é o período da puberdade, né? Então pode ter uma oscilação hormonal aí, influenciando na glicemia. Então tem algumas coisas para a gente investigar. Bom, Vamos falar agora um pouco dos doces, né? Que a gente, quando vai comer fora, também a gente acaba comendo mais doce, né? Doce não é legal a gente ter em casa, muito exposto, mas quando o diabético, né, que faz contagem de carboidrato, vai sair, vai comer fora, ele pode sim comer um docinho, né? A gente já falou no início da live da questão da colher de sopa, né, que a Ângela gosta muito da gente ensinar isso para o paciente, que uma colher de sopa com volume médio, né, vai ter cerca ali de 12, 15, às vezes até 20 gramas de carboidrato. E esse doce, às vezes, a gente pode evitar, né? Então, assim, o açúcar, em alguns casos, ele pode ser evitado, né? O principal caso, né, que hoje em dia a gente vê que muita gente ainda consome refrigerante com açúcar, né? Então, assim, provavelmente a pessoa pensa assim, refrigerante é um alimento que faz mal para a saúde, né? Mas nas circunstâncias que eu tomo, nas poucas circunstâncias que eu tomo, eu ainda prefiro tomar o com açúcar, né? No caso, quem tem diabetes vê que isso é uma bomba, né? Então, não compensa. vai comer fora, a gente percebe na hora. Se às vezes, né, já aconteceu de eu beber trocado, beber refrigerante sem ver que era com açúcar, e a glicemia simplesmente voa, né? Então, assim, o refrigerante zero, ele é uma opção, qual que é o nome daquelas bebidas mesmo, gaseificadas? A Esqueci agora. água com gás? Um H2O, H, eu acho o H2O. nome. Limoneto, né? Uhum. São opções 0 gramas de carbo, né? Que a gente consegue colocar ali, vai minimizar a necessidade de insulina, vai minimizar o efeito total na glicemia, certo? Exato. Então, essas são estratégias que a gente pode colocar ali,
que vão ajudar a gente a ter que fazer menos esforço, menos raciocínio para chegar numa contagem de carboidrato certa. Exatamente. Você vai demandar esforço mental. Você vai demandar insulina. Você vai gastar com refrigerante com açúcar, sendo que existe a versão zero. E assim, tem gente Uhum. que fala, eu sinto muita diferença no paladar da versão zero. E... O paladar é totalmente adaptável, gente. É totalmente adaptável. Assim, muitos amigos, muita gente conhecida que não tem diabetes só bebe zero e não vê diferença nenhuma. E quem vê diferença é aquele que bebe com açúcar. Então, assim, Sim, mesmo que você não tenha diabetes, você que está num processo de emagrecimento, beba o zero. Beba o zero. Ele é zero calorias, ele é zero carboidratos, ele é zero açúcar. Não estamos jamais incentivando você a beber refrigerante, mas se for para fazer uma opção entre o zero e com açúcar, beba o zero, tá? Com sim. certeza beba o zero. Zero é melhor. Mas aqui, é, muita gente também fala, nossa, como se fosse uma hipocrisia. Você pede para tomar um refrigerante zero em todo lugar que você vai, mas você come O hambúrguer, doce. você come doce, como se fosse incompatível, né? Então, isso é muito comum, sabe? Eu já ouvi isso muitas vezes, a Ai, pessoa falar assim, olha, não faz sentido, você pede o refrigerante zero e está comendo o sorvete, qual que é o sentido? Só que é bem fácil de entender, simplesmente assim. Pensa que tudo que a gente vai comer, a gente tem que contar e tem que aplicar insulina, né? Se eu tomar o refrigerante normal, eu vou ter que contar obrigatoriamente aí no mínimo mais 20 gramas de carboidrato e aplicar mais 2 unidades ou 1 unidade de insulina para isso, dependendo do horário, né? Então, assim, vai ser uma insulina a mais, vai ser um impacto a mais na minha glicemia que eu posso facilmente evitar sem ter nenhum prejuízo, né? Então, se tivesse um doce zero, sabe? Se você achasse, com facilidade, eu vou comer um pedaço de bolo no shopping. Se tivesse um pedaço de bolo zero, realmente 0 gramas de carboidrato, com adoçante que tivesse um gosto parecido que eu pudesse me adaptar, a gente ia nele, sabe? Sem sombra de dúvidas. Da mesma forma que a gente sempre vai no refrigerante zero. Então não é uma hipocrisia, é simplesmente aproveitar as coisas boas que tem ali na hora, né? Mas realmente não é para incentivar o consumo de refrigerante zero, né? Até porque a gente sabe que é um ultraprocessado, que em excesso pode fazer mal, né? A questão de ter muito adoçante, não é que tenha muito adoçante, mas o adoçante ele treina o seu paladar para esse corte é apenas um pedacinho da live que a gente grava no Insulina em Dose Dupla, toda quarta-feira, às 8 da noite, na rede vizinha. Segue a gente lá para você não perder a próxima. Essa questão do refrigerante, a gente tem que ser consciente, né? Então, assim, eu não vou abrir mão do refrigerante para o resto da vida, porque eu gosto. Então, nas circunstâncias que eu tomar, eu vou optar pelo zero. Da mesma forma, se tiver que escolher entre um suco saudável, que tem mais carboidrato, e o refrigerante zero, eu vou no zero. Eu sei que o suco ele tem mais nutriente, tem mais vitaminas, mas vai impactar muito rápido a minha glicemia, né? Então, suco, né, desses que você encontra para comer fora, eles vão ser uma bomba na glicemia. E a gente tem uma opção doce, saborosa, que não impacta nada. Então, ela vai ser bem melhor, né, com Angela? certeza. E aí a gente vai falar um pouquinho então como contar esses carboidratos em sobremesas. Mas assim, a primeira dica é escolher porções menores. Acho que uma colher de sobremesa já dá para matar à vontade do doce, assim, sem causar aquele pico glicêmico. Outra dica é dividir a sobremesa. Eu gosto muito de fazer isso. A gente vai sair, você fez aquela refeição e tudo mais. Divide a sobremesa com quem tá com você na mesa. Não precisa comer aquela super sobremesa sozinho. Isso ajuda a reduzir muito o impacto glicêmico. Você já vai estar saciado. Então, assim, isso é uma dica muito importante. Então, essa é outra dica. Se você for comer um doce, tenta encaixar depois de uma refeição principal. Depois de uma refeição que você fez com fibras, proteína, tudo para reduzir esse pico glicêmico e para você não comer naquela ânsia, né? Você vai estar mais saciado, você vai estar mais tranquilo na hora de comer. Então, assim, quando você vai comer e matar a sua fome com doce, você vai exagerar.
certo? Uhum. E a gente tem algumas contagens que seria bom saber de cabeça. Como, por exemplo, uma bola de sorvete tem em torno de 15 a 20 gramas de carboidratos. Um pedaço médio de bolo sem cobertura tem de 30 a 40 gramas de carboidratos. Uma fatia de pudim tem de 20 a 35 gramas de carboidratos. Agora, essa é boa de saber porque é muito comum. Uma barrinha de chocolate de 25 gramas, que é aquelas barrinhas menorzinhas mesmo, tem 15 gramas de chocolate. 15 gramas de carboidratos, aliás, correção. Uhum. Sim. E essas dicas que você falou são muito úteis, né? A gente tem uma ideia básica disso, né? E a gente tem também, eu falei dos refrigerantes que também tem açúcar, porque a gente tem a opção zero. A gente também tem que atentar no carboidrato em outras bebidas, né? Então, às vezes, drink, né? Pessoa, vou tomar um drink, né? Mas não tem ideia de quanto de carboidrato que tem. Então, os drinks, geralmente, é muito comum, né? Às vezes você encontra drinks que não tem açúcar, mas drink no geral, ele vai ter uma quantidade alta de açúcar ali para disfarçar, né, para esconder o gosto forte do álcool, né? Então, drink é algo que é mais suavizado, né? É para ser mais palatável. E muitas das vezes vai usar fruta, vai usar açúcar, né? Então, a gente tem que estar ciente disso e aplicar dose para o drink também. Aí você pode pensar, o álcool ele vai abaixar minha glicemia depois. Tá, mas vai ser bem depois, tá? E você vai ter que beber uma quantidade maior, né? Então, né, o álcool ele não é igual à insulina, sabe? Ele tem um efeito de causar hipoglicemia, mas é um efeito bem tardio, é demorado e ele é dependente da quantidade de álcool que você tomar. Então, se você tomar pouco álcool, um drink, ele dificilmente vai te causar uma hipoglicemia, né? Tem que observar, né? Cada organismo tem uma capacidade de metabolizar o álcool, mas você tem que estar ciente disso, né? Então, se você toma muito pouco álcool, às vezes vai precisar aplicar para aquela bebida e muitas das vezes depois não vai ter queda, né? E a gente tem umas estratégias muito legais para minimizar esses picos pós-refeições. Então, assim, fazer um pouco de movimento depois de comer algo com muito alto índice glicêmico, né? Uma caminhadinha depois de 10 15 minutos já ajuda muito. Monitorar a glicemia depois da refeição. Então, assim, 2, 3 horas depois faz o destro, vê se está subindo, evitar exagero à noite, porque se você vai comer à noite, você vai ser obrigado a monitorar sua glicemia à noite. E aí vai atrapalhar o seu sono e vai ter que botar alarme de madrugada. Mas se for comer à noite, bota os alarmes de madrugada, porque sua glicemia vai subir, você vai precisar monitorar e vai precisar fazer a correção. Às vezes pode até cair, né? Pode até cair, exatamente. A gordura traz a absorção da glicose, ou você pode contar carboidratos a mais, pode pôr mais insulina do que precisa. Mas a gente tem algumas dicas de quando e como usar a insulina extra. Pode Uhum. Então, a gente vai precisar usar insulina extra, no caso é adicional, né? Seria adicional. Então, adicional para gordura, proteína, é quando a gente ultrapassa os limiares, né? Então, quando a gente ultrapassa a nossa capacidade de tolerar essa proteína e gordura. Então, por exemplo, você vai no churrasco e come muita carne mesmo, né? Você vai ter uma necessidade de um adicional ali. Pode demorar um pouco? Pode. Mas os estudos mostram que quando a gente come a proteína, principalmente a proteína ali com mais de 12 gramas de carboidrato, você precisa fazer um adicional, né? Então, com o efeito conjunto com o carboidrato, tem esse efeito de conversão de proteína em glicose, ele é maior, começa a aumentar conforme a quantidade de carboidrato. Mas se você ingerir uma quantidade muito grande, mesmo sem carboidrato, vai ter que fazer o adicional, né? Vai ter que aplicar, converter parte dessas gramas de proteína em gordura, né? Porque a sua glicemia pode começar a subir mais ao longo prazo, né? Ao longo das horas. E ninguém quer isso. É a mesma coisa com a gordura. exatamente. Se for uma refeição muito gordurosa, o pico pode vir muito mais tarde. Então, assim, tem que acompanhar.